Muito boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Joselito e nessa quinta do estudo nós vamos falar algo muito interessante, que é sobre a graça de Deus. O que é graça? O que leva a nós, pecadores, mortais, receber algo do Senhor? Nós vamos trabalhar isso. E para começarmos, eu peço que você acompanhe na leitura bíblica, no livro de Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, que diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Percebe que a graça faz com que nós mudamos de vida, temos uma nova linha filosófica de pensar, de agir, um estilo de vida diferente. Mas para isso, vamos entender um pouquinho o que é graça. Graça é um favor, querido, que não foi merecido, não foi. Graça é algo bom que é dado, não porque nós que recebemos merecemos, mas porque a pessoa que dá ama e é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional, amor completo, amor de entrega. Não depende da pessoa que recebe, não, mas da pessoa que dá. A graça, ela não é de graça, foi pago um preço muito alto por você e por mim. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. A graça de Deus. Deus mostra seu amor por nós através da graça. Nós merecemos castigos por causa de nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus Cristo para pagar o preço e nos oferecer a salvação, mesmo não fazendo nada para merecer. Nós podemos ser libertos do poder do pecado, sim, podemos, perdoados do castigo eterno, sim, e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Em Efésios, queridos, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim para a gente: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Só precisamos ter fé, acreditar. Graça é acreditar. Ninguém por seu próprio mérito consegue apagar seu pecado e se purificar para entrar no céu. Não, por mais que tentamos ser bons, não conseguimos evitar todo o pecado. Só Deus pode nos libertar, só Deus pode te libertar do peso do pecado. 1 João capítulo 1, versos 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não precisa nos libertar. Ele poderia exigir justiça e condenar todos, mas Ele nos ama. Por isso, Ele nos ofereceu a salvação de graça. A graça na vida de um convertido, na vida daquele que entregou-se ao Senhor. A graça não se limita à salvação no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não. A graça de Deus atua ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nos dando a capacidade, querido, de fazer coisas boas e para parar, aniquilar a nossa vontade de pecar. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Sozinhos, queridos, não conseguimos, mas se confiarmos em Deus, Ele nos transforma. A graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas depois de convertidos, quando nos arrependemos do erro. Deus nos perdoa e ajuda a consertar as coisas. Isso não significa que podemos continuar pecando, não, sem medo das consequências, mas que a graça de Deus é muito grande. Em Hebreus, queridos, capítulo 4, versos 14 e 16, assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Da mesma forma que Deus nos dá a sua graça, nos perdoando muitas vezes de muitos pecados, nós podemos dar graça a outra pessoa, como perdoando outras pessoas. A graça, Deus muda nossa perspectiva. Como posso exigir vingança contra outra pessoa, quando Deus, que é perfeito, me perdoa de tantos pecados, em vez de exigir o castigo? A graça de Deus nos dá outra chance. A graça de Deus nos liberta. A graça de Deus nos liberta. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Se alguém, queridos, conseguiu entender profundamente o que é a graça de Deus, esse alguém foi o apóstolo Pedro. Ele se considerava o maior entre os pecadores, mas acabou se tornando o chefe dos apóstolos. Somente a graça de Deus pode fazer isso. Certa vez alguém disse: se algum dia você ver uma tartaruga em cima de uma árvore, saiba que ela não chegou lá sozinha, pois não há nada nela que a capacite de escalar uma árvore. Você acredita que tartaruga pode subir por si só uma árvore? Da mesma forma, quando você se depara com uma pessoa sentada na igreja que foi salva e liberta dos vícios e do pecado, você pode ter certeza de que ela não chegou lá por ela mesma. Não, Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, a levantou, a tirou da morte do pecado. Nós recebemos, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, uma graça que nos ajuda a chegar onde não poderíamos nós mesmos assim chegar. A graça do Senhor nos capacita em tudo o que Ele nos chama para fazer. Porém, queridos, Paulo fez uma advertência importante: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Paulo disse para não anularmos a graça do Pai. Mas como fazermos isso? Sendo legalistas e acreditando que nosso esforço ou boas obras podem nos salvar. Quando tentamos, queridos, ganhar a nossa salvação ou agimos como se fôssemos merecedores dela, nós anulamos a graça de Deus, o que significa que não era necessário que Jesus morresse na cruz. Então, queridos, faça uma reflexão agora e olhe para a sua vida. Lembre-se do lugar de onde você estava antes de conhecer a Jesus e compare com a sua atual posição. Você se sente como aquela tartaruga que foi parar em cima da árvore? Se sim, glorifique a Deus pela oportunidade de ser salvo pela graça de Cristo e não permita que a sua carne te leve a anular esse presente tão valioso, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11:36. Que a graça de Deus te alcance, que a graça te liberte, que a graça te proporcione algo diferente na sua vida, algo assim ímpar. A graça de Deus pode te alcançar. Obrigado pela sua participação. Espero em Deus que você possa ter captado a mensagem, captado esse estudo sobre a graça de Deus. A graça é algo, é um presente que não merecemos, mas por amor ao Eterno,
o amor do Todo-Poderoso para conosco, Ele nos agraciou com o seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, onde o Senhor nos presenteie de estarmos juntos, ó Deus, conectados nesse canal, para levarmos, Senhor Deus, um pouco da Tua palavra, para passarmos, Senhor Deus, um pouco do entendimento da Tua grande, valiosa e amorosa graça. Eu espero, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça possa alcançar aqueles que estão conectados conosco nesse momento. Que o Teu amor, o Teu grande amor, possa estar, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, através do Espírito Santo a cada um de nós. Nos abençoe, Senhor Deus, e que possamos ter corações flexíveis e mentes antenadas em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Muito obrigado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Muito obrigado pela sua participação no nosso canal. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você e com sua família. Fique bem, fique com Jesus. Deus te abençoe.